Carlo Ancelotti, o mestre italiano que conquistou o mundo do futebol com sua inteligência tática e liderança dentro e fora de campo, surpreendeu o cenário esportivo ao comentar sobre o Remo, um clube que tradicionalmente não está nas manchetes internacionais. As palavras de Ancelotti, reproduzidas por jornais espanhóis e rapidamente espalhadas pelas redes sociais, elogiaram o desempenho coletivo, a organização tática e a garra do elenco para enfrentar desafios considerados fora do alcance de times da mesma categoria. Fãs especialistas começaram imediatamente a discutir o impacto dessas declarações, especulando se o treinador estaria observando jovens talentos ou se inspirando em modelos de gestão que ele próprio aplica em equipes de elite. A repercussão se intensificou quando portais europeus destacaram que Ancelotti nunca faz elogios à toa, e cada análise sua carrega camadas estratégicas que podem influenciar mercados de transferência ou inspirar olheiros internacionais a ficarem de olho no clube. Com sua carreira recheada de títulos e experiências na Itália, Espanha e Inglaterra, Ancelotti entende a importância de motivar times e, aparentemente, quis lançar uma luz sobre um projeto que muitos considerariam discreto. A notícia ganhou força com especialistas comentando a surpresa de ver o nome do Remo mencionado ao lado de clubes gigantes da Europa, levantando debate sobre o real alcance desse reconhecimento. O comentário de Ancelotti não se limitou apenas a um elogio superficial. Ele detalhou aspectos do jogo coletivo, mencionando a solidez defensiva, a criatividade no meio-campo e a entrega física dos atletas em campo, elementos que normalmente chamam atenção em times que disputam ligas menores. O tom de suas palavras deixou no ar uma sensação de admiração genuína, como se estivesse avaliando não apenas o presente, mas o potencial de crescimento de um projeto esportivo que poderia, futuramente, surpreender ainda mais. Jornalistas esportivos espanhóis enfatizaram que, ao contrário de outros treinadores que fazem declarações genéricas, Ancelotti demonstrou conhecimento específico sobre as partidas e estratégias do clube, algo que levantou suspeitas de que ele teria assistido a jogos ou estudado o time de maneira mais aprofundada. Essa análise despertou a curiosidade de torcedores, jornalistas e até de jogadores, que passaram a imaginar se o treinador estaria, de forma velada, sugerindo que há talento no Brasil que merece atenção internacional. Alguns especialistas arriscam dizer que o comentário poderia abrir portas para jovens promessas ou reforçar a autoestima do elenco, enquanto outros veem isso como uma estratégia inteligente de marketing pessoal e institucional para o clube. De qualquer forma, a repercussão gerou discussões sobre como elogios estratégicos de grandes nomes do futebol podem impactar diretamente a visibilidade de clubes menos conhecidos. A fala de Ancelotti, portanto, transcende um simples comentário e entra no campo das análises de mercado e projeções futuras. A repercussão na Europa foi imediata, e alguns jornais espanhóis não pouparam adjetivos ao destacar a declaração do italiano. Para eles, o reconhecimento de Ancelotti é um selo de qualidade que muitos clubes sonham em receber, mesmo que de forma indireta. Especula-se que agentes e olheiros começaram a reassistir jogos do Remo, buscando identificar talentos que poderiam ter sua carreira impulsionada por um comentário de um dos maiores treinadores da história. Torcedores brasileiros, especialmente os mais próximos ao clube, inundaram redes sociais com memes, vídeos e análises detalhadas sobre o que poderia ter chamado a atenção do treinador. Em fóruns especializados, surgiram debates sobre quais jogadores poderiam, eventualmente, seguir os passos de atletas que já tiveram destaque internacional, imaginando que a admiração de Ancelotti poderia influenciar diretamente o mercado de transferências. Além disso, a fala do treinador reacendeu discussões sobre a valorização de clubes regionais e a importância de projetos sólidos, mesmo fora do eixo principal do futebol nacional. A narrativa se consolidou como um caso interessante de repercussão midiática, mostrando como uma simples declaração pode gerar ondas de especulação, tanto esportiva quanto comercial, em diversas partes do mundo. A atenção global voltada para o Remo, portanto, é fruto de uma mistura de respeito técnico e curiosidade pelo impacto que um selo Ancelotti pode gerar. Alguns especialistas foram além e começaram a analisar se Ancelotti estaria indicando uma possível futura conexão entre ele e jogadores do Remo. Apesar de não haver confirmações ou qualquer negociação em andamento, o simples fato de um treinador dessa magnitude mencionar o clube abriu espaço para rumores sobre observação direta e interesse potencial.
Torcedores mais empolgados começaram a imaginar cenários em que atletas poderiam ser convocados para seleções nacionais ou até mesmo ganhar oportunidades em ligas europeias, enquanto outros apontam que, mesmo que nada aconteça, a visibilidade conquistada pelo time já representa uma vitória simbólica. O clima de especulação se tornou combustível para debate sobre o poder da opinião de treinadores renomados, capazes de transformar nomes pouco conhecidos em discussões internacionais. A mídia especializada enfatizou que essas declarações raramente são por acaso, e que cada elogio de Ancelotti carrega uma mensagem estratégica, seja para reforçar a autoestima do clube, seja para chamar a atenção de investidores, patrocinadores e do público internacional. Entre análises táticas, comentários emocionais e especulações sobre futuras oportunidades, o Remo se viu no epicentro de uma narrativa que mistura esportividade, marketing e projeção global, reforçando a importância de grandes nomes comentarem sobre clubes de menor expressão. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores e curiosos passaram a dissecar cada palavra do italiano, tentando decifrar intenções ocultas ou pistas sobre possíveis movimentações futuras. Vídeos e transmissões de partidas do Remo começaram a ser compartilhados em massa, com comentários sobre o estilo de jogo, posicionamento dos atletas e organização defensiva, como se todos estivessem tentando ler nas entrelinhas do elogio de Ancelotti. Influenciadores esportivos e canais especializados produziram análises detalhadas, levantando hipóteses sobre quais jogadores poderiam se destacar mais rapidamente caso fossem observados por clubes europeus ou pelo próprio treinador. Essa repercussão gerou um fenômeno curioso. Um clube regional passou a ser tema de discussões em âmbito internacional, mostrando que, no futebol, a percepção de um grande nome pode alterar instantaneamente a narrativa sobre projetos menores. Entre especulações sobre mercado, desenvolvimento de atletas e projeções de transferências, a fala de Ancelotti deixou claro que reconhecimento técnico é capaz de gerar interesse, visibilidade e até mesmo oportunidades que antes pareciam distantes. Assim, mesmo sem qualquer ação concreta, o efeito de suas palavras reverberou de forma significativa, fortalecendo a ideia de que grandes treinadores têm poder de influência muito além das quatro linhas do campo. Por fim, a declaração de Ancelotti sobre o Remo se consolidou como um caso emblemático de como o futebol brasileiro, mesmo em clubes fora do eixo principal, pode atrair atenção internacional. A possibilidade de talentos emergirem sob o olhar atento de um dos maiores estrategistas do mundo adiciona uma camada de expectativa e entusiasmo à trajetória do clube. Embora tudo permaneça especulativo, o simples fato de jornais europeus darem destaque à fala do italiano confirma a relevância do momento. A repercussão é multifacetada, movimenta torcedores, alimenta debates de especialistas e cria uma narrativa de potencial ainda inexplorado. A estratégia de comunicação implícita nas palavras de Ancelotti, somada à curiosidade natural da mídia e do público, transforma um simples elogio em um fenômeno que atravessa fronteiras. A atenção concentrada no Remo, impulsionada por uma fala de poucas linhas, demonstra que no futebol cada palavra tem peso, especialmente quando vem de alguém que construiu uma carreira repleta de títulos, respeito e reconhecimento internacional. A especulação continua viva, e o clube agora é observado com outros olhos, enquanto torcedores e analistas aguardam para ver se esse momento pode se traduzir em oportunidades concretas, reforçando a ideia de que o futebol é sempre imprevisível e surpreendente. Apesar de toda a repercussão, ainda há muitos questionamentos sobre os reais motivos que levaram Ancelotti a elogiar o Remo. Alguns analistas acreditam que ele pode ter se inspirado em um padrão de jogo que lembra projetos bem-sucedidos que ele conduziu ao longo da carreira, analisando o time não apenas pelo desempenho individual, mas pela coesão coletiva. A especulação ganha força quando se considera que Ancelotti sempre demonstrou interesse em observar projetos promissores antes mesmo que se tornem mainstream. Tal postura levanta dúvidas sobre a possibilidade de uma observação mais detalhada de jovens atletas que poderiam futuramente atuar em grandes ligas ou até representar seleções nacionais. Torcedores, ansiosos por ver seus clubes ganhando projeção internacional, passaram a interpretar cada frase do italiano como um indício de futuro reconhecimento, reforçando a ideia de que um comentário estratégico pode mudar completamente o cenário de visibilidade de um time regional. Assim, o efeito do elogio transcende a admiração, transformando-se em combustível para expectativas de crescimento, valorização de atletas e até possível atração de investimentos.
Outra linha de especulação gira em torno de oportunidades de mercado que poderiam surgir a partir do reconhecimento de Ancelotti. A imprensa especializada levantou hipóteses sobre como esse tipo de declaração poderia influenciar a procura por jogadores do Remo por clubes europeus ou investidores estrangeiros interessados em projetos sólidos. A narrativa se fortalece com a percepção de que, no futebol, elogios de treinadores renomados funcionam como uma espécie de selo de qualidade, capaz de abrir portas que antes pareciam fechadas. Além disso, a atenção internacional gerada pode criar uma aura de prestígio que beneficia todo o clube, desde patrocínios até a valorização de jogadores e negociações futuras. Essa perspectiva gera debates intensos entre especialistas, que analisam não apenas a parte esportiva, mas também o impacto econômico e estratégico de um comentário que, à primeira vista, poderia parecer apenas elogioso, mas que na prática pode influenciar decisões importantes dentro e fora de campo. Além disso, surgem rumores sobre o efeito motivacional que as palavras de Ancelotti podem ter sobre os jogadores do Remo. Atletas de clubes menores muitas vezes se inspiram em reconhecimento externo para elevar seu desempenho e buscar melhorias individuais e coletivas. Com a visibilidade internacional, há uma expectativa de que o elenco se sinta estimulado a manter um padrão elevado de performance, não apenas para corresponder às expectativas, mas também para se destacar em futuras oportunidades de mercado. Especialistas lembram que elogios de grandes nomes podem gerar uma mentalidade de crescimento, levando jovens atletas a acreditar em seu potencial e, consequentemente, a desenvolver habilidades que talvez não tivessem explorado plenamente. Esse tipo de repercussão mostra como o impacto psicológico de um comentário estratégico pode ser tão relevante quanto análises táticas ou estatísticas de desempenho, transformando o reconhecimento em uma ferramenta motivacional de grande valor. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Alguns setores da mídia internacional chegaram a especular sobre o interesse de Ancelotti em acompanhar de perto o desenvolvimento do clube ao longo da temporada. Embora não haja confirmação de qualquer movimento concreto, o simples fato de jornais espanhóis darem destaque ao elogio alimenta hipóteses de observação contínua e potencial influência futura. A narrativa se torna ainda mais envolvente quando se considera que treinadores de sua estatura costumam observar clubes menores como forma de identificar padrões, testar ideias e, eventualmente, fazer recomendações que podem impactar diretamente no mercado de transferências. Entre torcedores e especialistas, a curiosidade cresce, com cada gesto ou declaração sendo analisada em busca de pistas sobre futuras conexões ou oportunidades para atletas promissores. A expectativa, mesmo sem fundamento oficial, transforma a fala de Ancelotti em algo que extrapola o simples elogio e se aproxima de um fenômeno de projeção internacional para o clube. A conversa em redes sociais também gerou análise sobre o impacto de Ancelotti no cenário esportivo brasileiro, especialmente considerando sua experiência com seleções e clubes de ponta na Europa. Torcedores e comentaristas esportivos destacam que a atenção de um treinador desse calibre sobre clubes menos conhecidos representa uma validação indireta do futebol brasileiro e seus projetos emergentes. A especulação se mistura com o otimismo de que tais declarações podem desencadear oportunidades futuras, seja para atletas individuais ou para o clube como um todo. Influenciadores e canais especializados não param de discutir possíveis cenários, imaginando convites para amistosos internacionais, visitas técnicas ou até programas de parceria que possam surgir a partir do reconhecimento público. A repercussão ultrapassa o elogio e se torna uma narrativa de potencial, valorização e projeção de talentos de forma estratégica e planejada. Por fim, mesmo sem confirmações de movimentos concretos, a repercussão do comentário de Ancelotti evidencia o poder de influência de grandes treinadores no futebol global. O Remo, antes limitado à atenção local, agora se vê em uma narrativa internacional, com especulações sobre talentos, investimentos e oportunidades estratégicas. Cada palavra do italiano é cuidadosamente analisada e interpretada, mostrando que no futebol moderno, declarações públicas podem ter impacto direto na percepção do clube, na motivação dos jogadores e na atenção de investidores e olheiros. A especulação segue viva, e torcedores, jornalistas e especialistas aguardam ansiosamente para ver se esse momento de visibilidade se transformará em conquistas concretas.
transferências ou projetos de desenvolvimento que reforcem o valor de times emergentes no cenário nacional e internacional. A história do Remo ganha novos capítulos, e tudo começou com um elogio inesperado de um dos maiores treinadores de todos os tempos. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.